Fala galera, como que vocês estão? Léo Trois aqui e hoje eu quero falar para vocês como nós podemos começar a ver cura. Muitas pessoas me perguntam isso, falando, Léo, eu queria começar a orar por cura, como que eu faço isso? Ou Léo, eu tô orando por cura e eu ainda não vi um romper nessa área e eu quero falar para você, dar algumas dicas e alguns conselhos práticos para que você comece a ver cura, para que você comece a fluir em cura. Afinal, se Jesus nos comissionou para vermos sinais e maravilhas, por que nós como igreja, muitas vezes nós não vemos isso? E Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz o seguinte: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero repetir essa última parte para você. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É um comissionamento por Jesus, feito por Ele para nós, para que nós fôssemos e víssemos pessoas sendo curadas. Sabe? Eu quero dizer para você que cura é para todos aqueles que se dizem cristãos. Muitas pessoas me perguntam isso, eu recebo direto na minha caixinha no Instagram ou um DM ou pessoas perguntando para mim, Léo, cura é para todo mundo? E sim, cura é para todos. Alguns meses atrás eu estava fazendo uma viagem missionária na França e eu fui ministrar em uma igreja lá. E antes do culto começar, o pastor chega até o nosso time, estava eu mais 4 pessoas ali e fala assim, olha, tá tendo uma oração de adolescentes aqui antes do culto começar, vocês não querem dar uma passadinha lá só para orar? E a gente falou, claro, a gente vai lá sim orar. E o pastor pede então para que a gente dê uma palavrinha ali naquela momento de oração, naquela sala de oração que estava tendo ali. E nós começamos a compartilhar alguns testemunhos que nós estávamos vendo nessa viagem missionária. Então o pastor, ele pega o microfone da nossa mão e fala, olha, quem aqui está com alguma doença, alguma enfermidade quer ver cura? Porque o pessoal vai orar por vocês e vocês vão ver cura agora. E eu já pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer nesse ambiente? Então, um menino, ele devia ter cerca de 15 anos, mais ou menos, ele levanta a mão e fala, olha, eu tô com o meu braço enfaixado aqui e eu queria ver cura. E eu já pensei, meu Deus do céu, um braço enfaixado, nem para ser uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma doença mais tranquila, logo um menino com o braço enfaixado. E aí o meu líder falou assim para mim, Léo, vai lá e lidera a gente nesse momento. E eu falei, Espírito Santo, o que nós vamos fazer aqui agora? E naquele momento eu me lembrei exatamente isso, que cura é para todo cristão, para todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. E eu falei, olha, a cura não depende de mim, a cura não depende de você, a cura depende unicamente e exclusivamente de Jesus. Então eu perguntei, tem alguém aqui que nunca viu cura na vida? Você nunca chegou a orar por alguém? Nunca chegou a ver cura por alguém? E um outro adolescente também, devia ter cerca de 14, 13 anos, ele me levanta a mão e ele diz, olha, eu nunca vi cura e eu quero ver cura. E eu falei, tá bom, vem cá, e você que vai orar por esse outro adolescente e nós vamos ver cura. Então olha isso, eu peguei um adolescente que nunca tinha visto cura antes, um adolescente com um braço enfaixado e, pra ser sincero pra você, eu pensei o seguinte, eu acho que a gente não vai ver cura aqui, um braço enfaixado, meu Deus do céu. Mas enfim, eu peguei aquele adolescente, mesmo com as minhas dúvidas, mesmo com as minhas incertezas, e falei para ele, olha, eu vou te ensinar aqui alguns passos simples, que são os passos que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. E eu compartilhei com ele, aquele adolescente começa a orar pelo menino de braço enfaixado e um menino com o braço enfaixado de repente começa a gritar, o meu braço tá queimando, o meu braço tá queimando. E ele mesmo pega e começa a tirar a faixa que estava do braço dele, movimentar o braço.
E todo mundo na sala começa a celebrar. Olha isso, um menino que nunca tinha orado por cura viu um menino que estava com o braço enfaixado ser completamente curado. Então eu quero dizer para você, cura é para todo aquele que se diz cristão. E a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui e que eu quero te falar, nós só vamos ver cura se nós orarmos pelos enfermos. Sabe? A verdade é que eu e você muitas vezes nós não vemos cura porque nós não estamos orando. Muitas vezes eu me perguntei, nossa, eu queria tanto ver cura, e eu via testemunhos, ouvia pessoas compartilhando que estavam vendo romper, e eu falando, nossa, eu não vejo nada. Até um dia que um pastor perguntou pra mim, Léo, por quantas pessoas você tem orado por cura? E eu pensei, e com um sorriso amarelo no rosto, eu falei pra ele, ninguém, eu não estou orando por ninguém, não quero ver nenhuma pessoa, porque eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu tenho um anseio. E se a pessoa não for curada? E eu deixava essa dúvida, eu deixava esse medo me parar e eu não orava. Mas eu quero dizer pra você, só vê cura quem ora por cura. Essa é a primeira coisa que eu quero te incentivar. Eu e você precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu e você precisamos tomar riscos. Então, eu quero te incentivar. Tome um risco. Ore por alguém. E eu quero mostrar para você, como eu falei para aquele menino na França, 5 passos simples para que você comece a ver cura. Léo, é pela metodologia que eu vou ver cura? Não, irmão. Não é porque você vai seguir os 5 passos que você vai ver cura. Não. Mas quando você está começando a orar por cura, é muito legal você ter esses 5 passos em mente, porque esses 5 passos vão te nortear, dar um direcionamento para que você, então, ore pela pessoa. Eu comecei a ver curas e romperes somente depois de eu entender esses 5 passos. Hoje, muitas vezes, eu não sigo exatamente os 5 passos. Às vezes eu mudo alguma coisa, eu sinto o Espírito Santo me direcionar para fazer algo a mais, algo a menos, mas a verdade é que no início eu segui esses 5 passos e eu quero falar para você. O primeiro passo, ele é muito simples. Você simplesmente chegar para uma pessoa e perguntar para ela, olha, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor agora? Sendo 0, nenhuma dor, 10, o nível máximo. E pergunta para a pessoa também se ela tá sentindo alguma coisa no corpo dela e fala para ela, olha, fica consciente do seu corpo. Agora, o que você está sentindo no seu corpo? Porque muitas vezes nesse processo de oração, a pessoa vai começar a sentir algumas coisas no corpo dela. Eu já vi em algumas situações as pessoas sentirem um calor, algumas pessoas sentirem algo gelado, como se fosse um gelol passando na onde estava com dor, onde estava ali doendo. Algumas pessoas eu também já vi sentirem como se fosse um vento suave. Então é muito legal você pedir para a pessoa estar consciente ali do corpo dela naquele momento. Pergunte para a pessoa também se há algum movimento físico, se ela não pode fazer, por exemplo, se ela não pode mover o braço, se ela não pode movimentar o pescoço, alguma impossibilidade. Essa é uma forma de nós testarmos para ver se a pessoa viveu cura. Esse é o primeiro passo. Perguntar de 0 a 10 qual o nível de dor daquela pessoa. O segundo passo, então, é você perguntar ao Espírito Santo como você pode cooperar com ele para ver aquela pessoa sendo curada. E eu quero encorajar você a fazer exatamente a primeira coisa que vier à sua mente. A confiar que você realmente escuta o Espírito Santo muito bem e seguir aquilo que ele colocar no seu coração, independente do que seja. Sabe? Eu quero falar 2 pontos para você aqui dentro dessa fase. A primeira delas é que nós não precisamos fazer orações longas para ver pessoas sendo curadas. Porque a verdade é que o poder não está no quão eloquente eu e você nós somos. O poder não está na nossa oratória, nem no tempo de oração que nós temos. Na verdade, depende única e exclusivamente de Jesus. Então nós podemos fazer uma oração rápida e poderosa. E a segunda coisa que eu quero te dizer é: siga o que o Espírito Santo te falar. Eu lembro também nessa viagem na França que eu estava orando ali
por uma mulher. Na verdade, era a esposa de um pastor de uma das igrejas que nós fomos ministrar. E eu me lembro que era um domingo de manhã, era o último dia da nossa viagem missionária. Eu estava super cansado. Haviam sido 15 dias bem sobrecarregados. E eu cheguei ao final daquele culto falando: Deus, eu só quero voltar ali pro hotel para dormir um pouco, arrumar minha mala e voltar para casa. Mas então a mulher do pastor chega até mim e fala: olha, eu tenho uma dor muito grande no meu pé e eu não consigo movimentá-lo. Toda vez que eu movimento, meu pé dói muito. E eu falei: Deus, a última coisa que eu queria fazer agora é orar por cura. E eu pensei o seguinte, falei: ó, eu vou olhar aqui rapidinho, só de maneira burocrática, porque é a mulher do pastor, né? Eu não posso falar não pra mulher do pastor. Mas eu comecei a orar por ela com dúvida de que ela seria curada, até mesmo com cansaço físico, depois de tantos dias de viagem. E sabe por que eu tô sendo bem sincero com você e bem vulnerável em falar pra você tudo aquilo que eu tava sentindo, tudo aquilo que eu tava pensando no momento, pra também falar pra você que eu vejo muitas pessoas falando: olha, eu acredito que eu nunca vejo as pessoas sendo curadas porque eu não tenho fé. O problema é que eu e você, nós confundimos o que é fé. Nós acreditamos, nós pensamos que fé é um sentimento, quando na verdade não. Fé é uma ação. Fé é uma atitude que eu e você temos. Então eu quero dizer que simplesmente o fato de você se posicionar para orar por alguém já mostra que você tem fé suficiente para ver aquela pessoa sendo curada. Naquele momento eu não estava sentindo nada de positivo. Naquele momento eu não estava me sentindo com uma expectativa muito alta, não. Naquele momento eu falei: Deus, eu tô com dúvidas, eu tô cansado, mas eu simplesmente vou me posicionar aqui, vou ter uma atitude, vou tomar um risco para ver essa pessoa ser curada. Então eu começo a orar por aquela mulher uma vez. Nada aconteceu. Eu pergunto para ela: olha, você sentiu alguma melhora? Você consegue, aliás, fazer algum movimento que você não conseguia fazer antes? Então ela testou, falou: olha, eu ainda não consigo movimentar meu pé, toda vez que eu movimento tá na mesma dor. Não melhorou nada. Orei uma segunda vez, a mesma coisa, não melhorou nada. Uma terceira vez, não melhorou nada. Então eu paro de orar por ela e falo: Espírito Santo, como eu posso cooperar com você para ver essa pessoa ser curada? E vem então na minha mente a história de quando Josué deu 7 voltas com o povo de Israel em torno de Jericó. E eu falei: 7 voltas? O que é isso? E eu pergunto pro Espírito Santo: o que eu faço isso? E me veio no coração de contar até 7 com ela e dar graças a Deus. Eu falo: tá, isso aqui é bem estranho, não faz sentido algum, mas eu vou fazer. E eu falei: olha, moça, eu vou falar algo pra você agora, vai só um pouco estranho, mas eu acredito que o Espírito Santo tá me liderando pra gente fazer algo aqui juntos. Você topa? Você confia em mim? E ela falou: tá bom, a gente já orou 3 vezes, nada aconteceu mesmo. Eu falei: ó, a gente vai contar até 7 e entre cada número a gente vai dizer obrigado, Jesus. Então, 1, obrigado, Jesus. 2, obrigado, Jesus. 3, e assim sucessivamente até 7. E quando ela disse o número 7, ela olhou pra mim e falou: o meu pé foi curado. E ela começou a ficar super empolgada, ela começou a movimentar o pé dela e ela falou: o meu pé foi completamente curado. Uau, glória a Deus. Eu não orei por aquela mulher de forma religiosa, seguindo uma metodologia, uma liturgia. Não, eu simplesmente contei até 7 e vi Jesus curando aquela mulher. É por isso que esse segundo passo é tão importante, porque a cura não depende de mim, de você. Nós somente cooperamos com aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer naquele momento. Então o terceiro passo é você declarar para a dor do nível daquela que a pessoa falou para você. Vamos dizer aqui, a pessoa falou: ó, eu tô com dor nível 7. Você vai declarar: dor, eu declaro você indo do nível 7 ao 0. No nome santo de Jesus, e você vai fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Então, no segundo passo, eu pergunto ao Espírito Santo: como eu posso cooperar com você? No meu terceiro passo,
eu oro de forma simples e poderosa, declarando para aquela dor ir do nível que ela está para zero, fazendo o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Gente, como eu disse, faça isso de forma simples, de forma rápida e objetiva. Você não precisa demorar muito, não precisa ser uma oração eloquente e nem mesmo uma oração muito longa. Quarto passo é você pedir para a pessoa testar ou ver se a dor diminuiu. Então, você pergunta para a pessoa, olha, vê se a dor melhorou, se diminuiu. Tenta fazer alguma coisa que você não estava conseguindo fazer antes. Ou até mesmo, pergunte para a pessoa, como eu te falei no passo 1. Pergunte para a pessoa se ela sentiu algo fisicamente que ela não estava sentindo antes. Talvez a pessoa veio dizer, olha, eu comecei a sentir uma paz que eu não estava sentindo antes. Ou eu comecei a sentir um calor que eu não estava sentindo antes. Qualquer coisa, peça para a pessoa te falar, descrever para você aquilo que ela está sentindo naquele momento. Esse é o quarto passo. O quinto passo, ele vai ser duas opções. A primeira opção é se a pessoa foi curada. O que a gente faz se a pessoa foi curada? Nós celebramos. Irmão, muitas vezes eu e você vemos cura, mas nós esquecemos de celebrar. Mas a verdade é que quando nós vemos cura, uma das coisas que nós precisamos fazer é celebrar, glorificar a Jesus por a cura que aconteceu e incentivar aquela pessoa a compartilhar aquele testemunho. Porque testemunhos geram testemunhos. Eu gravei um podcast sobre isso, a gente vai deixar o link aqui também na descrição desse vídeo, onde eu falo da importância do testemunho. Irmão, testemunho gera testemunho. Toda vez que nós vemos cura, nós temos a responsabilidade de compartilhar essa cura, esse testemunho com as pessoas, porque eu já vi inúmeras vezes as pessoas sendo curadas simplesmente porque escutaram um testemunho. Exatamente. Inclusive no podcast eu relato uma dessas curas que eu vi, né? A pessoa não recebeu nenhuma oração, nenhuma imposição de mãos, ela simplesmente ouviu um testemunho e foi curada. Mas e se a pessoa não foi curada, se a pessoa fala, olha, eu não tive nenhuma melhora, ou se a pessoa fala assim, ó, a minha dor estava nível 7, agora eu queria que tá no nível 4. O que eu faço nessa situação? Bom, a primeira coisa que eu e você nós vamos fazer é agradecer Jesus por aquilo que ele está fazendo. Então, se essa dor reduziu de 7 para 4, nós vamos começar agradecendo, falando, Jesus, obrigado por aquilo que você está fazendo, obrigado porque essa dor já reduziu de 7 para 4. Então, isso é a primeira coisa que nós vamos fazer. Além disso, pergunte para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que devo fazer para ver cura com essa pessoa? Como que eu posso cooperar com o que você está fazendo? Talvez o Espírito Santo te fale a mesma coisa que ele falou anteriormente e você vai repetir isso novamente. Ou talvez ele vai falar algo novo para você. E então você ora novamente por aquela pessoa de forma simples e poderosa, seguindo os mesmos passos novamente. Vamos dizer que você orou mais uma vez e você ainda não viu cura. E um parênteses aqui bem importante, tá tudo bem orar mais de uma vez para a pessoa ser curada. A própria Bíblia relata para nós que Jesus orou por uma pessoa mais de uma vez para ver essa pessoa ser curada. A Bíblia relata que em um dos momentos, Jesus ele teve que orar 2 vezes por um cego para ver ele ser curado. Então eu quero dizer para você, tá tudo bem orar mais de uma vez para uma pessoa ser curada. Vamos dizer então que você ora mais de alguma vez e você não viu cura completa ou você não viu uma melhoria naquele momento. Léo, o que eu faço? A pessoa falou para mim que tá com pressa, que ela não pode ficar ali esperando mais tempo, ela tem um compromisso, ou eu acredito que eu já orei o que eu deveria ter orado. O que eu faço nessa situação? Bom, eu quero dizer para você que é impossível nós orarmos e nada acontecer. Eu vou repetir isso para você porque essa chave é fundamental. É impossível nós orarmos e nada acontecer. Toda vez que nós oramos,
algo acontece no mundo espiritual. Então, eu quero dizer para você, alguma coisa aconteceu. Talvez não aconteceu aquilo que você esperava, talvez não aconteceu aquilo que você estava planejando, mas algo começou a acontecer naquele momento. Então, isso é para te dar esperança primeiro para você. Lembre-se, eu orei, alguma coisa aconteceu. Mas você também é responsável por trazer esperança para aquela pessoa. Em dizer para ela, olha, talvez nós não vimos cura ainda, mas eu quero dizer para você que é da vontade do Pai você ser curado. Não é da vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes. A palavra fala que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Irmão, doenças matam. Ou seja, não é da vontade de Deus que as pessoas estejam doentes. Então, você vai trazer esperança para a pessoa, dizendo, olha, não é da vontade do Pai que você esteja assim. Então, você encoraja ela, falando, olha, você vai ver sua cura. A palavra diz isso. A palavra, ela fala que sim, a vontade do Pai é que nós venhamos a ver cura. Então, você encoraja essa pessoa e é muito legal também você compartilhar um testemunho de cura com essa pessoa. Isso vai trazer esperança para essa pessoa, aumentar a fé e a expectativa dela. Algumas semanas atrás, eu vi um pastor orando por uma mulher e essa mulher tinha uma dor nas costas muito forte. Aquele pastor, então, amigo meu, ora por aquela mulher e nada visível, nada fisicamente acontece ali. Mas então é exatamente isso que aquele pastor faz. Encoraja, traz esperança para aquela mulher e diz, olha, é impossível nós orarmos e nada acontecer. Aquela mulher então através de uma chamada de vídeo, desliga a chamada de vídeo, vai viver o seu dia normalmente. No outro dia, ela manda uma mensagem para esse pastor amigo meu dizendo, você não acredita, eu fui dormir com dor e hoje de manhã eu acordei sem dor alguma. Uau! Eu quero dizer para você, toda vez que você ora, algo acontece. Eu já vi inúmeras vezes pessoas que teoricamente não viram nada e você pode até pensar, nossa, essa pessoa não vai ver o romper dela, eu não sei se algo vai acontecer, mas irmão, eu já vi inúmeras vezes pessoas que foram para suas casas e depois de dias viram o seu romper, depois de dias viram pessoas sendo curadas. Na verdade, eu já vi testemunhos de simplesmente nós estarmos orando em uma igreja numa pessoa e a pessoa falou que não houve nenhuma melhora, ela não sentiu nenhuma melhora no corpo dela, mas quando a pessoa simplesmente pegou, entrou no carro dela e chegou até na sua casa, quando a pessoa chegou em casa, ela não estava com mais nenhuma dor. Então eu quero dizer para você, encoraje a pessoa. Esses são 5 passos bem simples para que eu e você nós venhamos a ver cura. É exatamente esses passos que eu seguia no início ali, quando eu estava vendo cura, esses 5 passos que eu tenho mostrado para as pessoas, ensinado as pessoas e ativado as pessoas em cura. Inclusive, eu vi literalmente, tá no meu Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição, se você não me segue lá também, porque eu vi numa pizzaria, literalmente eu estava numa pizzaria também com 2 adolescentes, um adolescente que não acreditava em cura e ele estava com uma dor no ombro muito forte, e um outro adolescente que disse para mim, olha, eu nunca vi através de uma oração uma pessoa ser 100% curada. E eu ensinei esses 5 passos de forma bem simples para ele. Ele orou ali por aquele adolescente que estava com dor no ombro e o adolescente foi completamente curado, irmão. Então, nós temos visto curas, sinais e maravilhas, porque esse é um chamado para mim e para você. Cura é um chamado para todo aquele que se diz cristão. Quero pedir para você, se esse vídeo fez sentido para você, irmão, deixa um like aqui, se inscreve no canal e eu quero pedir para você, comenta aqui embaixo nos comentários, qual foi a chave principal que você pegou desse vídeo. Compartilha também se você tá com alguma dúvida. Eu sei que cura é um tema que às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente tem questionamento, e eu quero te ativar. Então, se você tá com alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar para você na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso, compartilhar com você aqui nos comentários,
Então comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. E também, se durante esse vídeo você estava com alguma dor, se você estava com algum problema, testa. Porque eu acredito que somente das pessoas assistirem esse vídeo, elas serão completamente curadas. Então, eu quero dizer para você, compartilha conosco aqui o seu testemunho, o seu romper que você teve simplesmente vendo aqui esse vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tem muita coisa boa saindo no canal. A gente vai falar sobre palavra profética, palavra de conhecimento. Eu tô voltando pro meu 3º ano na Bethel, vai ser extraordinário. Quero compartilhar tudo com vocês aqui. Então não perde por nada, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.